gente, mais um podcast Atlântico Shopping, uma quarta-feira, 20 horas, programa sempre inédito para vocês, gente, com mais um convidado super especial. Eu não vou nem apresentar muito ele, porque vocês estão cansados de saber. É o Darel Eilert, ele que é proprietário, professor, personal trainer da academia Estúdio Fly personalizado, veio aqui conversar com a gente mais uma vez, explicar pra gente sobre saúde, sobre performance, sobre agora o último trimestre aí do ano para acabar, sobre emagrecimento saudável, longevidade, que são tópicos muito importantes, viu, gente? Para quem ainda não começou sua atividade física. Então, gente, presta atenção porque esse bate-papo vai ser muito legal e eu quero começar, Darel, falando contigo sobre quem ainda, né, tá nessa pegada de vou fazer ou não vou fazer atividade física. Conta pra gente o que essa pessoa, o que esse cliente pode ter a conscientização de começar a fazer uma atividade física pensando no verão que está próximo e também tendo toda essa personalização para ter um resultado muito bom para esse final de ano aí. Legal, agradeço mais uma vez o convite, né? Boa tarde a todos aí, boa noite, né? E a gente pensa sempre muito o que o cliente quer alcançar realmente, né? O professor de educação física que vai acompanhar a pessoa nesse processo, ele sempre tem que estar dividindo duas coisas, o objetivo do cliente, aquela ansiedade de chegar no resultado e aquilo que realmente vai ser viável para a pessoa, para que ela consiga manter aquele resultado, né? E continuar e levar isso para o resto da vida. E a gente até conversa, né, fora daqui do podcast, você treina lá com a gente, né, sabe como funciona esse acompanhamento próximo ali do professor, o quanto que ele acaba incentivando para você manter o teu foco, para você monitorar os teus resultados, né, no dia a dia. E agora é a época que começa-se muito... Todo mundo quer procurar alguma coisa, né? Todo mundo fala aquele projeto verão, né? Todo mundo quer saber o que eu vou fazer para chegar no verão bem, para eu dar aquele, vamos dizer, última corrida, último sprint para chegar no verão. A gente está numa cidade de praia, né, onde as pessoas gostam de estar bem, e aqui realmente é uma cidade diferenciada porque as pessoas buscam muito mais a saúde e claro, tá sempre buscando, né, tirar aquelas últimas gordurinhas ali para ficar impecável para o verão, mas a gente tem que sempre analisar o processo como um todo. Então a gente sim incentiva as pessoas a agora, quem não começou ainda, quem já não está fazendo esse acompanhamento, né, que busque sim uma forma de iniciar, e a gente sempre orienta as pessoas a procurar alguém que você confie, que seja capacitado, que seja habilitado para isso, o profissional de educação física, para acompanhar nesse processo, porque as pessoas que vão atrás desse projeto verão e às vezes acabam buscando informações de pessoas que não teriam essa, vamos dizer assim, esse respaldo técnico, né, acabam às vezes se equivocando na decisão, né, do que fazer e acabam se machucando, né? Eu até estava conversando com você a respeito sobre lesões, né, que às vezes a pessoa fica na pressa de querer fazer alguma coisa mais rápida para ganhar mais massa, né, e aí a gente estava até falando nos bastidores, viu, gente, sobre essa questão mesmo, né, do aceleramento. Eu não estou fazendo ainda, então eu vou correr na frente do tempo, porque daí no verão eu consigo estar preparado. Mas às vezes esse preparo para o corpo já é uma sobrecarga. Exatamente. Né? Então, por isso que eu gostaria de hoje aproveitar esse tempo que a gente tem de conversa para lembrar quem está ouvindo a gente que a gente gravou uma sequência de conversa, né, de bate-papo. E eu abordei muitos elementos relacionados à saúde e o porquê que é tão importante a gente prestar atenção na questão hormonal, né? Então, normalmente quando a gente vai querer emagrecer, você vai fazer uma atividade muito intensa e com uma duração, às vezes, muito elevada. E se você estiver com um corpo muito intoxicado do cortisol, do estresse, né? Então, você fazendo esse treinamento, você vai ter um risco bem grande de se lesionar, né? Então, às vezes as pessoas se perguntam, por que aconteceu comigo e não aconteceu com o outro, né? Não é um só elemento, não é só um fator. Tem o fator genético, tem o fator de histórico seu, de atividade física, né? E muito tem a ver também com esse acúmulo do estresse. Tem a ver também com sedentarismo? Claro, né? Porque as pessoas que estão sedentárias, elas têm... Não está com preparo, né? Provavelmente elas vão estar com esse acúmulo de estresse maior. Estresse, ansiedade, tudo.
a atividade física, na regularidade certa, na intensidade certa, que nem a gente abordou as outras vezes, ela vai fazer com que você se sinta mais confortável. Você vai produzir hormônios que são desinflamatórios, são anti-inflamatórios, né? E como a gente está com muito estresse, o nosso organismo está muito inflamado. E é isso que hoje em dia está se falando muito mais sobre isso. As pessoas já têm muito mais entendimento, né, sobre o quanto isso faz diferença. Né? Então, é muito comum também nessa época as pessoas irem buscarem aquelas ajudinhas, né? Então, eu vou tomar uma medicação que o outro usou e deu certo. E como é que está o teu organismo para receber aquela droga, né? Porque, querendo ou não, muito nessas substâncias, né, de medicamento que auxiliam no processo são drogas, são medicamentos, e medicamentos são drogas, né? Então você vai alterar o metabolismo do teu corpo, você vai gerar vamos dizer assim, um abalo que depois que você parar com aquilo, você ainda vai colher os frutos do que você fez. Então é muito importante que as pessoas tenham consciência. Né? Então, acredito que esse nosso bate-papo aqui serve muito para isso, né? Para fazer alguns alertas, prestar atenção a algumas coisas que pode parecer muito, muito bom para você, mas são poucas as pessoas que se beneficiam realmente quando se faz algo sem pensar, quando se faz algo que você está copiando de outra pessoa, né? Enfim, se automedicando muitas vezes, porque às vezes as pessoas fazem isso sem acompanhamento médico, que é onde está o grande risco. Então, se você buscar a orientação do profissional e você seguir o que ele fala, né? E isso também acontece muito. Né? Então a pessoa vai, agora eu vou começar o projeto verão, né? Vou matricular na academia, né? Vou fazer esse treino aqui que eu vi a pessoa fazer, né? E começa a fazer, faz 1, 2 semanas, depois desestimula também, porque está muito pesado, muito difícil e acaba interrompendo. Então, 10, 15, né, % das pessoas que iniciam. Então, pensa, cada 10 pessoas, uma delas vai conseguir alcançar os resultados sozinha. Né? Então, quando você pega uma orientação, esse número já vai subir para 30%, 40%. Né? Então, veja, mesmo com acompanhamento, nem todo mundo chega lá em 2, 3 meses, que seria esse projeto verão. Né? Mas essas pessoas que buscam a orientação, normalmente são as pessoas que vão dar continuidade, mesmo que não chegue em tudo aquilo que você queria no verão, né? Você vai chegar melhor. Você já está parado. Exatamente. Você vai iniciar agora. Você tem 3 meses que, se você seguir o planejamento, você vai alcançar resultados. Quanto que você vai alcançar de resultado? Depende de quem? Da pessoa mesmo, né? Então, claro. Isso que é bem importante frisar. Claro, o profissional vai te auxiliar e realmente bons profissionais vão te entregar mais, né? Agora, sempre vai depender de você. Então, primeira, né, alerta aí, busque lá o profissional, comece, vá atrás, que isso depende de vocês. Não depende só da gente, né? A gente fala, gente, porque a Fly é um estúdio personalizado, né? Para a pessoa, para o objetivo individual de cada aluno, né, na 401-37, bem pertinho do Atlântico Shopping, e a gente, né, sempre está nesse bate-papo, já faz, né, alguns meses, né, falando sobre, né, a composição corporal, saúde, a caixa d'água, que é ali para manter o equilíbrio, né, atividade física, o método da Fly, e justamente esse é o ponto, Darel. Eu queria saber... o método, eu já conheço, eu sou aluna também, mas para as pessoas entenderem melhor que, né, que você falando, as pessoas devem pensar, então, será que ele está, né, me desestimulando a não começar um projeto verão? Não é isso, gente. O Darel vai explicar que você pode começar, sim, um projeto verão a partir de agora, outubro, novembro. A Fly, ela faz esse trabalho, mas é um trabalho, como ele está falando tecnicamente, é um trabalho contínuo. Agora explica pra gente, Darel, como que, vamos supor, a pessoa entra hoje na Fly, ela quer entrar com o objetivo de emagrecimento. O que a Fly, a partir de agora, faz com esse aluno? Legal. Primeiro, o aluno vai, né, marcar uma aula experimental.
verificar qual que é o melhor horário para a pessoa treinar, né? Você tem que sempre buscar dentro da tua rotina aquilo que vai ser mais sensato, né? Então, a gente sempre agenda os alunos de hora em hora, vai ter sempre um professor cuidando de até 4 alunos, porque é um espaço bem compacto ali para que você tenha sempre um professor perto de você, né? E te orientando em tudo que você vai fazer. Então, a pessoa vai marcar essa aula experimental, vai ter o contato com o professor e vai fazer uma aula para ver como é que funciona o nosso método, né? O nosso método sempre vai estar focado no emagrecimento, né? Até é difícil às vezes falar emagrecimento, porque no emagrecimento você pode perder massa muscular, você vai emagrecer na balança. Mas será que isso fez bem para você, né? Então, a gente, no nosso método, prioriza a queima de gordura, né? Isso que eu acho que é interessante falar. Muito né? bom. Então, e às vezes a queima de gordura não está dizendo que você vai estar perdendo peso na balança. Porque mas você pode estar ganhando a massa muscular. A massa magra. Justamente. E aí está a chave do nosso método. Né? O professor está treinado para que, dentro das possibilidades da pessoa, de condição física, né? Escolher os melhores exercícios para montar o treino em circuito. Né? E por que lá a gente consegue ganhar massa muscular ao mesmo tempo que queima gordura? Porque a gente faz um treino de alta intensidade juntando exercícios funcionais, cardiorrespiratórios, que são os que potencializam ali o gasto energético, e a musculação. Boa. Né? Então você faz exercícios para preservar essa tua massa muscular. Se você só faz exercícios aeróbicos, você vai estar queimando normalmente músculo junto. Né? Então o emagrecimento ele depende fundamentalmente de 3 coisas principais: o treino, né? A dieta e o sono, o descanso. Então, né, o sono bota ali como uma parte do descanso. Então, a pessoa vai treinar, mas ela tem que se recuperar daquele treino para fazer outro treino forte. Exatamente. Porque se você não se recuperou e está fazendo outro treino forte, você vai acabar perdendo massa muscular normalmente. Então, o professor que vai acompanhar a partir da aula experimental vai estar elaborando essa estratégia. E o que eu acho que é fundamental, tá, Vanessa? Eu busco sempre isso no meu atendimento, né, como personal também. Não só passar o treino, ensinar as pessoas por que elas estão fazendo aquilo e qual que seria a melhor forma. E isso aí depende dessa interação, porque o aluno vai relatar para o professor o que ele está sentindo, como ele está se sentindo. Às vezes as pessoas não falam. Às vezes as pessoas acham que não é... Tem vergonha, sei lá, ou então tipo assim, é só uma dorzinha, vai passar. Né? E essa troca é o melhor caminho, né? Porque eu fiz um treino hoje, eu não tenho certeza de como você vai se sentir. A gente se baseia em toda a anamnese, toda essa conversa para entender quem é a pessoa, mas a resposta àquilo que você passou... É só a pessoa que sabe, né? Exatamente. E daí isso vai dando esse caminho hormonal também. Porque a pessoa que fez o treino na quantidade certa e deu um estímulo para que você produza lá o anti-inflamatório, que também auxilia nessa perda de peso, né? Você vai conseguir medir por como ela se sentiu. Não, me senti cansado, mas eu estou bem. Me senti cansado, eu estou exausto. Então, o professor planeja o treino. Só que se você não faz essa troca, você perde de fazer alguns ajustes que vão influenciar, principalmente na tua regularidade. Sim. Então, se você faz esse ajuste de intensidade, a pessoa vai se sentir disposta naquele momento que seria para ela treinar de novo, ela vai ter que estar se sentindo bem. Né? Mas o corpo, assim, até por mim mesma, quando eu treino, eu sinto o meu corpo que, assim, que eu treinei, assim, aquela dor não de lesão, aquela dor de que eu peguei peso. E isso é normal, né? Aí no outro dia, por exemplo, eu tô sentindo, por exemplo, hoje eu treinei quadríceps, mas eu tô sentindo as minhas costas. E tá tudo certo. Não é uma dor de lesão, não é uma dor... Eu não tô cansada. Eu fiquei cansada do treino. Não, justamente. Né? É que assim, quando você vai treinar, você vai gerar um desgaste físico. Claro, né? Normal, né? Normal. A quantidade, vamos dizer assim, o quanto que você suporta disso, né, ele vai aumentando gradativamente também. Então, a pessoa que está treinando agora, ela aguenta muito pouco. Estou treinando há 1 ano, você aguenta bem mais. Você aguenta bem né? mais. Então, a gente vai se adaptando sempre a tudo. Né? Mas o que não tem como fugir você vai precisar, então, fazer o treino e descansar para
fazer um novo treino forte para aquela musculatura. Exatamente. Por isso que você falou, tô sentindo as costas do treino passado e agora eu treino quadríceps. Exato. Então, isso também faz parte da análise ali do professor de qual caminho seguir, né? Como é que tá funcionando a tua recuperação. Isso. E, né, voltando pro tema emagrecimento, projeto verão, sono, descanso é importante, né? Mesmo agora que você vai precisar talvez treinar mais vezes, né? A outra coisa, alimentação. Então, você vai fazer o treino e vai gerar um desgaste e precisa, na alimentação, né? Óbvio que tem a nutricionista que vai fazer aquela coisa personalizada, Isso. né? Vai... O teu gasto calórico E diário. Isso, que e você é aquilo, precisa. né? Quanto mais auxílio, Melhor. mais claro. mais fácil de você alcançar o resultado e, enfim, né, perdurar naquilo. Mas às vezes a pessoa não vai no nutricionista. Então ela primeiro tem que ter ciência de que não adianta de nada fazer um exercício, gastar lá 1000 calorias e chegar em casa e repor isso. Então o processo do emagrecimento na questão da alimentação interfere a questão da quantidade de calorias. Certo. Né? A gente tem uma taxa de metabolismo basal, que eu acho que a Nutri deve ter falado disso. Sim, falou né? bastante, então, a Fê. A gente precisa ingerir pelo menos aquelas calorias que a tua taxa de metabolismo exige. Então, vamos dizer lá, tu é 1.500. Você precisa ingerir 1.500 para não perder o músculo. Né? E você vai gastar mais do que essa tua taxa de metabolismo com as outras as coisas que você faz. Do dia a dia. Então, perfeito. Você fazendo mais atividades vai ter um gasto calórico maior do que a tua ingestão. E não adianta. Né? Às vezes as pessoas vêm pra gente e falam assim, mas eu não como e não emagreço. Ou então, né? tipo, eu fico o dia inteiro sem comer, mas aí tu tá comendo besteira. Não adianta nada, porque tu pode ficar o dia inteiro sem comer, mas se tu comer um hambúrguer, uma batata frita... E mais um refrigerante, enfim. Mas assim, ó, o que a gente nota é complicado, no acompanhamento das pessoas no dia a dia, eu acho legal falar, citar exemplos, né? Até a gente mesmo, como exemplo, a gente tem vontades de vez ou outra beliscar uma coisinha, um docinho, e a gente normalmente não computa isso nessa conta, né? Foi só um negocinho, outro negocinho, mas lembre-se, se você está querendo emagrecer, né? Você vai colocar ali 200, 300, às vezes 500 calorias a mais do que deveria por dia. Né? Vai chegar no final do processo, teu corpo não ficou negativo, você acaba não emagrecendo. Então, é inevitável isso. Além de descansar dos treinos, você dá os nutrientes que teu corpo precisa para se recuperar daquilo, aguentar um novo treino, né? E não tá ingerindo mais calorias do que você gasta. Exatamente. Então, quer chegar bem no verão? Dica que eu te dou, você vai ter que aumentar o teu gasto, né? Só que não adianta aumentar o teu gasto se você aumentar a ingestão. Então, tem que controlar. Vamos dizer que você, hoje, né? Onde está você como exemplo? Você está comendo lá... 2.500 calorias, né? Você vai baixar para 2.000, né? Você vai ter que aumentar o teu gasto para umas 3.000 por dia. Porque daí eu tô fazendo atividade física, então eu tô gastando mais do que eu não fazendo. Então eu preciso aumentar, né? Eu tô gastando mais 1.000, então vou ter que comer mais 1.000. Isso. E é isso que as pessoas não entendem. Mas aí se eu comer mais 1.000, como é que eu vou emagrecer? É doido, né? Mas é porque você tá gastando mais 1.000. Não, mas assim... Vai comer certo, né? Claro. Assim, ó, por exemplo, para você, esse raciocínio funciona porque você não precisa perder bastante peso. Mas para uma pessoa que quer bastante perda de peso... Tem até uma aluna, a Carol, não sei se a Carol que treina de manhã lá na Fly, ela com a Fê, ela perdeu 20 quilos. É que a Fê me falou ontem que eu fui lá na consulta com ela. Então ela 20 é um exemplo. Quilos, ela é um exemplão ela aqui. É um exemplo. Meu Deus. Então assim... existem pessoas que colocam em prática o que a gente fala, que a gente vê o resultado, né? As pessoas que não colocam em prática, dificilmente eu vejo o resultado. Então, assim, existe um caminho, existe um método. Na Fly, a gente usa esse treino de circuito, principalmente, porque você consegue preservar a tua massa muscular, colocando exercício de musculação nesse circuito, e consegue, por quase não dar tempo de descanso entre exercícios, potencializar o gasto calórico. Então, se num treino de musculação você ia gastar 300 calorias, vamos dizer, com um treino de circuito lá, bem feito, você consegue gastar 500, 600, né? Além de outros
vamos dizer, outros mecanismos metabólicos que também tem muito a ver com essa questão hormonal. E o que seria esse mecanismo metabólico durante o treino? É que quando você está em déficit energético e você faz exercícios que você altera a intensidade, você vai gerar uma resposta maior. Porque o treino mais intenso, ele gasta muito teu glicogênio, né? E o aeróbico, ele acaba priorizando a gordura como fonte de energia. Então, isso quer dizer que a pessoa pode fazer esteira, isso é que, né, o aeróbico e não perder gordura? Mais ou perder menos muito isso? pouco. Perder muito pouco. Depende muito do ritmo ali que ela vai usar, né? Tá. Mas se você fizer uma caminhada de 60 minutos, o teu gasto calórico é muito pequeno, né? E acaba não influenciando muito nesse balanço energético se você não reduzir muito comida daí também. E daí, se você fizer isso, você vai acabar perdendo a massa muscular, que nos envelhece, nos deixa mais frágeis, nos deixa mais suscetível à lesão. Então, você vê que a gente vai juntando os pontos para que a pessoa vá fazer um treino que vai melhorar o condicionamento físico, vai preservar a massa muscular e vai potencializar a perda de gordura por causa do circuito, principalmente. Isso, tá? boa. Que vai fazer um gasto alto e vai também trabalhar essa parte cardio para que você potencialize a queima de gordura. E você vai, num treino de 40, 50 minutos, a chance de você depois, né, continuar queimando mais gordura é maior. Tá? Então, a estratégia que eu diria, né, pensando na pauta principal do assunto, Projeto Verão, né? Tipo assim, quem realmente, né, quer começar algo para ter um resultado aí daqui a uns 90 dias. Não, né? dá para ter resultado. Você já vai ter resultado em um mês. Vai ter. Só que talvez não tenha 10 quilos. Sim, né? claro. Talvez você perca 2, 3, né? Se você for muito bem, vai perder 4, né? Isso também é muito proporcional ao quanto que está o teu peso hoje, né? Então, quanto mais peso eu tenho, maior a chance dessa perda de peso ser acentuada. Né? Então, a dica, né, principal, crucial é comece a fazer pensando em fazer um treino que você quase não para, e daí entra o circuito, e elabore esse circuito voltado para as tuas necessidades. A gente sempre prioriza, eu acho que, né, não sei se eu estou pulando aqui, mas você ia perguntar de qual exercício, né? Também vou, então, mas pode falar. Sempre fica aquele questionamento, né? O que é o melhor? Musculação ou aeróbico? Sempre. Daí um fala, não, é musculação. O outro fala, não, é aeróbico, né? Depende. Não, aeróbico, para emagrecer é aeróbico, sempre. Eu, desde quando eu me entendo por gente, eu acho que o aeróbico sempre é no foco de emagrecimento. Eu vi que com as tuas, né, palestras, olha que chique, né, com os teus ensinamentos, eu vi que isso nem interfere às vezes. Que doideira. A gente vê bastante podcasts também, a gente acompanha em casa os especialistas que estão mais renomados e estão, né, passando muita informação para as pessoas, né, que às vezes eles dão essa, não, isso emagrece mais. E daí você vê pessoas que às vezes não conseguem daquela forma. E daí usa outra e consegue. E daí sempre vai ficar esse, tá, mas se eu fiz assim deu certo, o outro me falou que aquilo, ele tá errado? Não. É muito personalizado, entendeu? Por isso que o acompanhamento do professor é fundamental. É fundamental. Né? E a gente, na Fly, optou pelo seguinte, vamos juntar os dois, né? Então, se você emagrece com o aeróbio, o cardio, e você emagrece com a musculação, vamos juntar os dois. E aí, dentro do nosso método, a gente explora isso e é onde as pessoas se sentem mais confortáveis também de fazer. Porque você fez o exercício da musculação, você fica cansado, ao invés de você ficar parado, você vai gastar e vai trabalhar o cardio. Bem né? mais. Então, o sentido dessa forma que a gente passa o exercício é esse, é orientar as pessoas de que tem um caminho que normalmente as pessoas se dão melhor, né? Normalmente são pessoas que não conseguiram dar certo em academias convencionais, né? Até porque às vezes as pessoas vão para academia, e vê as pessoas fazendo hoje em dia coisas meio absurdas. Daí ela fala, meu Deus do céu, eu não vou fazer isso. E foge. E daí eu então quero tranquilizar vocês dizendo que não precisa se apavorarem. Existem caminhos mais simples que são muito eficientes, mas a gente sempre volta pro pensamento inicial. Depende da pessoa, né? Se você vai lá, faz um treino muito bom,
gastei 600, 700 calorias. Vai potencializar lá no balanço energético negativo, porque eu estou consumindo pouco. 1.500, 1.200. Vou ter que aumentar. Então, para eu poder no outro dia ter mais força. Não precisa, entendeu, Vanessa? No caso de emagrecimento. Não precisa? Não. No caso de emagrecimento, você quer gastar 3.000 e consumir só as 1.500. Aí entendeu? pode? Pode, deve. Porque o que não pode, né, não deve, no caso, poder pode, mas o que não deve é você ingerir menos do que a tua taxa de metabolismo. É isso que eu quis dizer, entendeu? Então, a taxa de metabolismo você precisa ingerir para preservar a tua massa muscular. E essa taxa de metabolismo, a pessoa pode se direcionar para uma consulta com o Nutri ou até mesmo fazer a bioimpedância, né? Que é aquele... Esse é o melhor caminho. Né? Porque como é que a pessoa vai saber a taxa metabólica dela? Hoje a gente nem faz lá no estúdio essa bioimpedância, essa avaliação, porque a gente entende que quem vai se comprometer e vai fazer o que deve ser feito bem certinho, deve ir no nutricionista. Tem que ir, gente. Então você vai no nutricionista, faz a tua avaliação da composição corporal, porque essas alterações dependem demais do que você vai comer. Sim. Né? Então, por isso que eu digo assim, mas eu não tô nem aí, tipo assim, de chegar no verão arrasando, não quero perder 10 quilos num mês, né? Eu quero chegar melhor, eu quero emagrecer 2, 3 quilos, né? E não quero me incomodar com seguir um plano alimentar, porque isso dá um pouco de trabalho, né? Tem que se organizar para isso. Tem que comer isso, aquilo, então depende muito do estilo de vida da pessoa, por isso que não dá para generalizar, né? Sempre, eu vejo as pessoas generalizando e daí acaba um lado concordando e outro lado discordando totalmente. Então, vamos pensar de uma forma mais individual, que é o que a Fly tenta fazer. Quem é você, o que você fez já na vida, como é que você está se sentindo, como é que você vai, o que você está disposto a se comprometer. E em cima disso bolar a estratégia. Mas o que não vai fugir no atendimento da Fly é o professor acompanhando todo o processo e a pessoa treinar em circuito. Então isso a gente não abre mão porque até hoje eu não conheci pessoas que treinaram assim, né? E não gostaram. Na verdade, até conheci. Só que daí a gente faz o ajuste para a pessoa e diz para ela qual é a diferença. Né? Você talvez não trabalhe tanto o teu cardio, talvez você não queime tantas calorias, né? Mas se a pessoa fizer a musculação direitinho, com regularidade e cuidar da alimentação, vai ser o suficiente. Então, dá para o professor lá, através dessa conversa, adaptar para uma musculação mais tradicional. A gente faz isso também, né? Até aquelas pessoas que, não, mas eu não quero a musculação, a gente usa o treinamento funcional. Exercícios de agachamento, exercícios de salto, exercícios de corda, que envolve uma gama maior de músculos em cada movimento, são muito eficientes também. Consegue, se não ganhar a massa muscular, mas consegue muito bem preservar ela. Né? A gente acaba ganhando um pouquinho até com isso. Exatamente. Então não precisa necessariamente ser, para que você mantenha ou ganhe um pouco de massa muscular, ser só a musculação. Então, você vê, é bem versátil, é bem dinâmico, mas o que a gente não abre mão é o circuito, é a forma, porque é onde as pessoas se sentem melhor. É isso que diferencia, né? Por isso que é um estúdio personalizado. Daí você vê, né, lá que não fica ninguém parado no aparelho, tá sempre rodando, sempre interação, conhecendo novas pessoas. Né? Então... gente, é isso, né? É network também. Ó, eu quero fazer umas perguntinhas aqui, ó. A gente falou sobre emagrecimento, e eu queria saber os exercícios para intensificar a perda de peso. Qual que seria? Porque eu sei que na internet tem milhares de exercícios, mas alguns específicos que a gente consegue fazer nesse método de circuito na Fly. Certo, então, para dar aquela afunilada, né? Afunilada, que a gente sempre... Qual é o principal exercício, né? Pensando em gasto calórico, que é o que mais faz emagrecer, né? Eu faria algum HIIT de cardio, né? Um HIIT é o quê? É um treino intervalado, que você acelera, baixa um pouco, de algum cardio que você gosta, né? Eu diria que o mais fácil de fazer é na esteira, tá? Pensando ali no gasto energético, como as pessoas aceitam. Mas
se for escolher o meu favorito, O que tu gosta? daí é o remo. A gente tem um remo lá, um simulador de remo, que você trabalha o corpo inteiro ali, abdominal, pega membro braço, superior, perna, membro tudo. inferior. Então, é o que eu acho que é o mais completo. Se a pessoa conseguir fazer um HIIT ali bem feitinho no remo, eu acredito que é o que mais vai gastar calorias, é o que mais vai dar efeito. Legal. Tá? Então, se fosse para escolher, eleger o O top top lá em cima, é eu o diria remo. o remo, simulador de remo, porque envolve a musculatura toda, você está correndo, às vezes o teu braço não força tanto, ali no remo sim, o abdômen você usa na corrida, mas não força tanto que nem no remo. Então, é o exercício número 1 para mim. Isso E se tu você diz. for um pouquinho mais atentado, né, aí você pode fazer a bike air. Tá doido. A bike air, que você A acha? bike air. Cara, gente. Depois tu tem esses vídeos. Tem algum vídeo mostrando a bike Dá air pra e o passar, remo? dá pra Então passar. tu me passa, porque a bike air é aquele Faz que. braço e perna com potência. Potência. E tu tem que, tu tem que forçar, porque senão o trem não roda, gente. Isso. Né? Quanto mais Aquilo dali- devagar você faz, mais pesado mais fica, pesado né? ela Então, fica. é isso, é um bike exercício. air. Só que a bike air, as pessoas normalmente não sustentam muito tempo fazendo, né? Cansa demais. Então, você dá um estímulo muito forte, só que daí a pessoa não consegue sustentar aquilo muito tempo. Então, acaba perdendo pro remo nesse sentido, né? De conseguir no remo fazer mais tempo e aumentar o teu gasto calórico. Isso tu diz no aeróbico, né? E na No aeróbico. musculação? Na musculação, Porque também tem, né? Exercícios daí- de musculação que você consegue também ter bastante Sim. perda calórica. o principal O principal. Eu acho que é o agachamento. é o agachamento. Eu E daí acho. Tô errado ou tô certo? eu troco pro agachamento com salto. Se você consegue fazer o agachamento com salto, Eu não- é o que vai te deixar mais exausto e vai exigir mais da tua energia. Quanto mais energia você gasta, maior o gasto calórico, mais você emagrece. Então, esse nem daí todo com mundo salto. faz. Então, faça o agachamento. Quanto maior a amplitude desse agachamento, mais gasto também. Então, é nessa orientação que a gente busca ir mostrando para o aluno que existem os caminhos e a pessoa vai ter que decidir qual que ela Qual que ela se adapta melhor. vai. Mas vai em algum. Entendeu? Então, não consigo saltar, agacha. Agacha, Não consigo é. agachar tudo, agacha metade, né? E gradativamente você vai evoluir. Eu só não vejo evoluir quem não faz. Quem não faz. Quem é. faz, evolui, né? Às vezes um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais rápido. E tem que ter pelo menos uma constância. Não adianta também ir uma vez só, né? Daí Aí Aí entra outro elemento. Aí Então, entra um quero emagrecer, projeto verão, ao invés de treinar 3 vezes por semana, vou treina treinar 5, 5. né? É claro. Então, você Né? vai aumentar o teu gasto calórico, vai fazer o quê? Vai emagrecer mais. É isso aí. Então, tem coisas que são simples, né? De você pensar. Lógico, duas vezes eu né? emagreço, mas pouco. 3 vezes, já tá legal. Vai emagrecer com saúde, né? Ah, eu preciso de resultado rápido. 5 vezes. É. Talvez até 6 no final de semana, curtindo Balneário Camboriú, dando uma fazendo um corridinha, uma beach pedalada, tênis. beach tênis, né? Então, que tu a dá gente aula, tem né? opções. Aí dá aula, gente, lá onde é que é? Em frente a 1000 e pouco, né? Na que você rua dá. 1101. É 1101, ó, tá sempre com a camisetinha lá, quando vocês quiserem. Terça e quinta, 6:30 da manhã, quem Ai, gosta de acordar meu cedo. Deus, tá Mas é foda. bom ver o sol nascer. Opa! É bom ver o sol ver nascer. o sol nascer, né? E já dá Agora- aquela animada pro dia. É. E também no final da tarde, terças e quintas, 6:30, Aí, ó. 7:30 da noite. Final de Pra semana, quem não tem tempo durante o dia. já né? pode ir no final do dia. É isso aí. Tá, e eu coloquei assim, como planejar esse projeto com atividade física? Como que a pessoa pode planejar fazendo atividade física dentre esses últimos meses que estão por vir? Eu vou ter que puxar a sardinha pra Pro- nós, é, né? mas eu- Porque o treino lá é pensado nisso, né? Uhum. Em você potencializar o gasto. Então, se fosse para fazer assim um resumo da ópera, né? É um brainstorm, um resumo mesmo. Um resumo. resumo do que poderia ser feito agora. Circuito, Tá. 3 vezes por semana, com musculação e exercícios para grandes grupos musculares. Então, meio que não adianta nada você nessa... Tu diz grandes grupos, tipo superior, inferior. Inferior, mas assim, deu. você não vai lá e vai ficar fazendo um bíceps, entendeu? Se você quiser potencializar gasto calórico. Boa. Você faz um exercício de remada, que também trabalha o teu bíceps, mas pega uma musculatura maior, né? Cadeira extensora, flexora, são ótimos,
né? Mas não vai gastar ser tão eficiente quanto um stiff, um agachamento, o salto. Então, se você tiver que escolher aquilo que é melhor para esse momento, pensando em gasto, vá para os exercícios de grandes grupos musculares. Que normalmente, no grande grupo muscular, você trabalha 2 articulações ao mesmo tempo. E por isso você vai envolver uma musculatura maior. Né? Então, o gasto, o exercício, o recrutamento tem a ver com as articulações que você está trabalhando. Então, a gente busca sempre exercícios que trabalhem 2 articulações ao mesmo tempo, tá? Que vai envolver essa musculatura maior. Que daí pode ser repetido durante a semana também. Se for dividir ele como um treino A e B, A na segunda, B na terça e assim um ABC. Então, e aí repete... Se fizer 5 vezes na semana, normalmente é ABC. ABC, porque daí repete o... Se fizer 4 vezes na semana, dá para fazer o AB. 3 vezes também AB. Né? É o que a gente normalmente utiliza lá. Só que, como é muito dinâmico, às vezes eu posso fazer um ABC para a pessoa que vai 3 vezes na semana. Né? Porque nesse A e nesse B, vão ter exercícios, às vezes, para o mesmo agrupamento muscular. Né? O que, às vezes, não é tão interessante é fazer, por exemplo, segunda... vai fazer quadríceps lá que você gosta e daí vai fazer só na outra segunda. Aí dá muito tempo de muito tempo de espaço, né? Não que não vá funcionar, também vai funcionar. Mas o músculo vai descansar por muito tempo. Mas o ideal seria que de segunda você repetisse pelo menos na sexta. Então na sexta, Entendeu? Então, 2, 3 dias depois, Se você já está mais treinado, que é o teu caso, você faz segunda e quinta. Faço. E o outro terça e sexta. Perfeito, né? Então é muito ajustar ali a demanda esse projeto, né? Esse projeto como que eu vou projetar para alcançar o resultado. É isso aí. Mas recomendando o resumo da obra lá, segunda, quarta e sexta esse circuito, né? Terças e quintas faz mais a parte de cardio para você recuperar e potencializar o gasto energético. Boa. Esse, para mim, é o ideal. É o que mais funciona. Boa. Né? Mas também dá para ser segunda e terça musculação. Quarta-feira, um cardio maior. Quinta e sexta, circuito musculação. Boa. Né? E daí, no sábado, você pode fazer um outro cardio. Para fazer 6 vezes. Tem gente que consegue se comprometer. E vai alcançar resultado mais rápido. Claro, é simples, né? Vou fazer 6, eu vou perder mais que o que fizer 3? Provavelmente sim. Né? A não ser que daí naquela questão alimentar lá, o de 6 compense, né? Então, por isso que é musculação, o descanso que você vai dar para aquele grupamento muscular, porque isso ali, se eu fizer treino todo dia, eu não vou dar um descanso tão grande, porque amanhã eu já estou treinando de novo, mas daí você treina outra coisa. Treina outro grupo. Outro grupo. Pronto. Por isso que eu acho que para funcionar melhor esse repouso, né, e potencializar o elemento hormonal, terças e quintas você faria o cardio. Então, ou algum esporte. Mas então, tem aluno teu que, por exemplo, que deve ter chegado... Daria, agora eu quero, nesses últimos 3 meses, dar uma secada, né? Como que você faz com esse aluno, que já é seu? Vamos colocar assim, que já está treinado por algum tempo. Quase nada de descanso no circuito entre os exercícios. Diminui, né? Porque você daí consegue colocar mais exercícios, você vai fazer mais coisas, né? Você vai gastar mais calorias. Então, quero potencializar. Esquece o descanso no treino, sabe? Aquela conversinha, né, Vanessa? Que às vezes para ali, ai, meu telefone, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Provavelmente ali, para a pessoa que está querendo emagrecer, vai perder momentos importantes. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer nesse projeto verão? Foco total no treino, aproveitar todo o tempo, fazer o máximo de exercício possível dentro daquele tempo que você disponibilizou para isso, né? Eu tenho 1 hora, eu consigo treinar 1 hora. Ótimo, a gente treina 1 hora, né? A Fly disponibiliza 1 hora, né? Por hora, é 1 hora mesmo. Mais que você isso daí, mais que isso, o aluno xinga muito o professor, o professor xinga o aluno. Vai sentar, vai comer vai tomar um cafezinho, não dá, mas 1 hora é o tempo suficiente para poder fazer todo esse circuito mesmo, né? Isso. Depois vai tomar um banho, relaxar, fazer tua saladinha, né? Fazer tua marmitinha, vai ter que fazer. Então, vai ter que não é só o treino, né? Lembrando disso. Então, tem um caminho que hoje em dia as pessoas que não gostam e que normalmente não deram certo nesses projetos de verão
elas estão procurando, estão se dando bem, E é tem procurar muita os gente estúdios. procura- né? tem- Então, nem falando só muita da gente. Fly. Não, né? O é estúdio focado. normalmente é o melhor caminho isso mesmo. para quem já teve alguma experiência que não foi tão positiva e para quem já entendeu, e a gente precisa entender, que nem todo mundo consegue fazer o exercício, seguir tudo certinho sozinho. Né? Na verdade, a grande maioria das pessoas precisa desse auxílio. Então, conte com esse auxílio, procure, você vai ter que, às vezes, investir um pouco mais do que na academia convencional. Mas o que adianta eu pagar um plano, às vezes, barato, que eu não vou utilizar e não vou ter resultado, né? Se eu posso investir um pouco mais em qualidade, pensando para o resto da minha vida. Então, se você tem essa consciência e sabe que esse vai ser o melhor caminho, procure a Fly. Dou claro. essa opção aí para quem quiser de casa, gente. né? Fly Quem quiser comprovar lá na prática, ver se é fazer uma só aula conversa do experimental. podcast ou se Não. realmente isso acontece na prática, eu convido, né, para fazer essa aula experimental. A gente sempre deixa o contato aí, Sempre. O Instagram contata, a gente, né, numa próxima aí a gente Bota vai Fly ter... Personal lá no Instagram. Que... @Fly Personal vai aparecer, né? E também a gente, né, a gente vai ter uma novidade aí para os próximos, depois a gente conversa sobre, a gente vai lançar aí uma coisa bem legal, tá? Que eu quero que depois, né, vocês participem também. Tá, e que mais? Vamos ver. Frequência sugerida, então, seria essa que você, né, disse, entre 3 a 4, porque não adianta... Como a gente está focando hoje mudar. o tema... Quanto mais, melhor. Como a gente está focando no emagrecimento, é quanto mais melhor. Então, a Fly, ela tem, né, atende de segunda a sexta-feira, então o melhor seriam 5 vezes. Então, essa frequência tá legal. E, bom, eu né, anotei aqui alguns tópicos que a gente falou, a maioria das coisas. E vamos finalizar, então, com alguma dica de emagrecimento saudável para as pessoas pensarem nisso. O que você pode dar dicas aí? Como, na minha dica como final, professor e personal mesmo. Vai em cima disso, assim, ó. Se eu estivesse em casa lá agora, assim, e eu sei que eu tô comendo um pouco demais, certo, né? E no emagrecimento você vai depender da comida, inevitavelmente. Então, a minha dica de hoje seria assim, busque com um nutricionista de preferência, né? Se você for pensar assim que eu não vou ter acesso porque tem que investir, não vou ter acesso ao nutricionista, mas busque uma maneira de reduzir essa ingestão calórica. Então, de repente, substituir. Então, pensa aí agora assim, se eu preciso melhorar a minha alimentação, e eu sei que é tão difícil isso para as pessoas, nesse processo, pensando em projeto verão e tal, é resultado, busque a substituição das coisas que vêm do açúcar e da farinha por coisas mais natural de comida, né? Então, vai ter que ser nas frutas o teu doce. Né? Acha aquilo que você gosta mais e tente dar prioridade a isso. Né? E muitas coisas que eu gosto, né? Eu hoje tenho conversado muito com os alunos sobre isso, buscado informações, são chás. Né? Chá é bom. Então, chá existem algumas coisas, fome. chás que são naturais e que vão até nessa questão de você ingerir líquidos. Tá? Então... Não vou dizer, esse chá, aquele chá, porque não é da minha parte isso. Né? Isso é nutricionista. Mas existem coisas que você pode buscar orientação que vão te auxiliar. Né? Então, substituição de farinhas e açúcares, porque isso é muito calórico, né? Por alimentos que vão dar uma saciedade para você e que vão... Até essa questão psicológica ali do doce. Então, tem que buscar um caminho. E a minha dica é vá no nutricionista. Se você quer mesmo o resultado, vá, porque hoje em dia os nutricionistas têm muitas opções, né? Para que você não deixe de fazer coisas que você gosta, que tem a ver com a comida. E a comida tem muito esse aspecto emocional, né? O meu prazer, o meu sabor, eu não quero perder. Mas também saiba que é um período. Então, depois que você atingir seu objetivo, você vai voltar a comer aquilo, não é pro resto da vida. Só que daí você também já vai estar mais tranquilo, alcançou resultados, mudou o teu hábito e a partir dali você vai começar a ingerir essas coisas com um pouco mais de consciência, um pouco mais de tranquilidade, né? Também porque eu vejo muito isso. A dificuldade no processo de emagrecimento normalmente está relacionada muito à ansiedade, e a como a gente usa a comida, né, como fuga. Então, porque tipo também não é a parte dos psicólogos, mas isso aí também tem algumas pessoas que
Tem essa Até ansiedade até a psicólogo... e a comida sacia essa ansiedade. Só que isso daí é tudo psicológico, gente. Sacia nada. Sacia que tu vai continuar engordando e você vai continuar entrando numa bolha que você só vai querer, mas não vai conseguir. Exatamente. Né? Então tem que... Aí, a dica do Darel não se iluda, gente. Quer emagrecer, que esse é o bate-papo de hoje, tem que realmente fazer a substituição, tem que realmente ter um treino com frequência, tem que procurar uma ajuda aí de um profissional, né, de nutrição para você poder fazer um acompanhamento. A Fefe, busca a Fefe. Maria Fernanda, gente, tá aí a dica, que ela já veio aqui no podcast também, quando você procurar aí, né, nos vídeos anteriores, você vai ver um bate-papo com ela bem legal. E, gente, não deixa aí também de se cuidar, né, porque a gente vem aqui, né, o Darel sempre traz esses temas legais pra gente conversar, porque o foco hoje é o tema emagrecimento, mas o foco sempre vai ser a sua saúde, que realmente sem saúde a gente não é nada. Isso. Né? Até a gente, para finalizar, eu acho, né? Para finalizar, vamos... Você falou até antes aqui na nossa conversa, né, sobre o projeto verão, se a gente tem alguma coisa especial. Um método, né, mais específico. Aí você até falou assim, a gente tem a nossa, né, a nossa fórmula, assim, nosso método de uma forma, né, como eu falo, completa, porque não é uma coisa que para. Não vou fazer só 30, 60 dias e vou parar, né? Exatamente. Então, a gente não tem um projeto verão para agora. A gente trata o verão como ele no ano inteiro. Exatamente. Né? Então, a gente mora em Balneário Camboriú e aqui praticamente é o ano inteiro que você tem praia, né? 3 meses, vamos dizer, que você fica sem praia. Né? A gente vê que a cidade antigamente ficava movimentada só no final do ano. Agora é o ano inteiro. O ano inteiro. Então, isso mudou. Né? Mas você pode sim alcançar, chegar no verão melhor, com resultados rápidos, mas vai depender do teu comprometimento e, enfim, né? Acredito que a gente tem um caminho lá que é bem legal para você se comprometer, ter resultados, se divertir, porque o treino também dá para ser divertido. E a gente busca também isso, né? A corda naval lá, dar umas desafiadas. Vai fazer o bike agora nós vamos inserir o salto um no treino da Vanessa. Deus me livre. Tá foda, deixou quietinha. Não, mas é muito bom mesmo, gente. Além, né, das pessoas, dos profissionais de estarem habilitados e qualificados para isso, o ambiente é muito legal, é um ambiente muito familiar e a gente convida vocês mesmo para conhecerem, participarem, estarem lá, fazerem uma aula experimental, tá? E cuidar realmente da sua saúde, tá bom, gente? Falamos com Darel Eilert, viu, gente, da Academia Fly, estúdio personalizado. Muito obrigada, né, Darel, por mais uma vez estar aqui, né, conversando com a gente sobre saúde. Um beijo pra vocês, gente, e até a quarta-feira que vem, tá? E temos novidades por aí. Acompanhe aí.